Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Alguém pode levantar as mãos, e eu creio que tem pessoas acordando aqui ainda, mas eu quero te convidar em nome de Jesus a não se distrair. Daqui a 30 minutos, quando a gente abrir os nossos olhos, já terminou a pregação, e o que vai ser liberado aqui pode mudar a tua história, ou pode ser só mais uma mensagem que passou pelos seus ouvidos e você não reteve aquilo que estava sendo ministrado. Então eu quero te convidar em nome de Jesus, irmão, não perca aquilo que está sendo liberado nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de ruptura, de novos começos, de salvação. Alguém crê nisso? Diga amém. Então vamos ler junto esse último versículo. Coloca aqui na tela, por favor, levante suas mãos. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler de novo? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Quando a palavra fala sobre mais do que vencedores, fala sobre uma categoria superior de vencedor. A categoria que Deus nos estabeleceu é uma categoria superior a um vencedor natural. Porque todos os que vencem de forma natural, vencem de acordo com a sua próxima batalha. Você pode vencer ou perder, é uma variável. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não são poupados das batalhas, mas eles são poupados da vergonha da derrota. Por quê? Porque a nossa vitória não é uma esperança futura. A nossa vitória é garantida por uma batalha que já aconteceu no passado. Nós não vamos vencer porque seremos fortes na próxima semana. Não é sobre a nossa performance atual. Nós venceremos porque Jesus foi forte há mais de 2000 anos atrás. É sobre a performance final de Jesus. Não é porque eu sou bom, não é porque essa semana eu estou bem, não é porque essa semana eu estou confiante, não é sobre a minha performance, não é sobre justiça própria, é sobre a performance final de Jesus. É porque o Filho de Deus sangrou no madeiro, se entregou no meu lugar, que naquele dia foi liberado sobre mim um decreto: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é uma variável, não é uma opção, é uma definição. Está definido, ou como disse o próprio Cristo, está consumado. Está consumado. Diniz, chama os pastores para mim, por favor, para ficar aqui, todos eles. Tiago, Lio, todo mundo. Está consumado. Significa estar consumado. Tudo que precisaria ser feito por ele foi feito. E agora tudo que eu preciso fazer é crer e confiar, é me posicionar e usufruir. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se não entendermos o termo herança, não entenderemos o conceito da graça. Porque tudo que existe de mais poderoso a partir da graça, através da graça, foi estabelecido por meio de uma herança. Ou seja, não é aquilo que você fez, não é aquilo que você comprou, não é aquilo que você conquistou, é aquilo que Jesus fez, é aquilo que Jesus comprou, é aquilo que Jesus conquistou. E aí o que ele faz? Então ele delega, ele confia, ele entrega, ele derrama sobre nós justiça, autoridade, governo. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar.
mas permanece para sempre. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga em Jesus, diga eu me tornei inabalável. Se for para Jesus, você pode fazer melhor no teu lugar. Em Jesus você se tornou inabalável. O que significa se tornar inabalável? Não significa que existe um campo de proteção em volta de você e agora pessoas não vão tentar te parar. Não significa que você não vai ser frustrado. Não significa que as ondas fortes vão bater contra o seu barco. Não, não é uma isenção de tempestades. Não é uma isenção de desertos. Não é uma isenção de batalhas. Um campo de força ao nosso redor faz com que a gente viva dentro de um mundo cor-de-rosa. Parece que as coisas elas nunca acontecem com a gente. Tem muita gente que tem essa expectativa e por isso se frustra quando começa a caminhar com Deus, porque fala, pastor, eu estou caminhando com Deus e ainda existem gigantes, ainda existem desertos, ainda existem tempestades. Pois é, algumas vão até piorar, alguns gigantes vão se tornar mais fortes, alguns ventos vão ser ainda mais fortes. Mas se você caminhar com Ele, você se torna mais forte também. A cada nova estação, um novo nível. A cada nova experiência com Deus, uma nova patente. A cada cicatriz de feridas abertas que o Senhor fechou, um novo nível de autoridade. Você não fala mais sobre um Cristo que você ouviu falar. Você fala sobre um Deus que caminha com você. Você não fala mais sobre uma teologia que alguém te apresentou. Você fala sobre uma teologia que se revelou para você. Você não fala mais sobre coisas que você acha. Você fala sobre coisas que você sabe. Por quê? Porque no meu dia mal eu vi o Senhor e Ele cuidou de mim. Porque no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma revelação do trono de Deus e Ele estava assentado, governando de geração em geração, e haviam serafins e havia anjos em torno do trono dizendo que Ele é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Porque no dia do meu deserto eu vi homens maus vindo contra mim, mas o Senhor me poupou em meio a cada uma dessas batalhas. Porque no meio de uma fornalha ardente eu vi o Senhor dançando comigo no meio do fogo, no meio de uma cova de leões eu vi o Senhor fazendo eles jejuarem na minha presença. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Caminhar com Deus não é uma ausência de batalhas, mas é uma garantia de vitória. Por quê? Porque Ele já conquistou. Não é sobre o que eu vou conquistar, é sobre aquilo que Ele já conquistou. Alguém comigo aqui, diga amém. Estamos muitas vezes ansiosos ou preocupados porque a nossa expectativa está uma esperança futura. A única esperança futura que a igreja deve ancorar a sua expectativa é no retorno de Jesus. Qualquer outra expectativa não deve ser olhando para o futuro, deve ser olhando para a origem. Tem uma mensagem minha, foi a primeira mensagem que eu preguei nos Estados Unidos, quando a gente foi enviado há 5 anos atrás. Se você nunca ouviu, ouça, se chama Back to the Future. Eu falo que para entendermos sobre o nosso futuro, precisamos voltar à nossa origem. Para entender sobre o que está preparado para nós, precisamos entender o que já havia sido preparado antes do pecado chegar. A graça faz com que a gente viva como se o pecado não tivesse existido. A graça, o termo redenção, significa também resgate. O que é um resgate? É você salvar, resgatar, restabelecer, restaurar algo que foi roubado. Quando Deus nos fez, no nosso projeto, o projeto perfeito
De Deus a nosso respeito, nós governávamos, nomeamos aquilo que não criamos, ou seja, isso já é uma expressão da forma como Deus estabelece a sua criação. Vocês não fizeram nada, mas eu dou a vocês a oportunidade de participar do que eu estou fazendo. Vocês não criaram nada, mas eu concedo a vocês a oportunidade de participar da obra da criação. É como um pai que chama o seu filho para participar de algo que está fazendo, não porque precisa da performance do filho, mas porque quer criar memórias com ele. Tudo que Deus o chamou para fazer ao seu lado não é porque Ele precisa de nós, mas é porque Ele quer criar impressões e memórias com cada um de nós. Irmão, Deus poderia pregar para a sua igreja sem necessidade de nenhum pregador, mas porque Ele usa pregadores para que a igreja de Jesus seja estabelecida através daquilo que Ele está fazendo na terra com a sua própria igreja. Deus está usando homens, intercessores, financiadores. Deus está usando voluntários, mestres, apóstolos. Deus está usando a sua igreja. Por quê? Porque Ele ama fazer com você. Ele ama ver você sendo cheio da glória dEle. Ele ama ver você construindo algo que aponta para a eternidade junto com Ele. Alguém comigo aqui, diga amém. A redenção restaura, resgata, restabelece algo que já havia sido confiado para você. Você precisa voltar à tua origem. Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. A tua vitória não está estabelecida num tempo futuro. A sua vitória já foi estabelecida no passado. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus fez de todos os principados e potestades um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Alguém está comigo? Diga amém. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.